Paz do Senhor, meus irmãos, amo vocês em Cristo e com Cristo. O tema da mensagem é pagar preço. Pagar preço. Onde está essa mensagem, Diácono Telório? Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Diz assim o 20: A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Amém? Irmãos, antes de entrar entrando nessa mensagem, eu gostaria da introdução nessa mensagem. Amém? Vamos lá? Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. O seu preço, não o preço dos outros. Amém? Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria, ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Irmãos, ninguém tem que pagar preço pelo pecado de outra pessoa. Esse versículo de Ezequiel 18:20 mostra claramente que a punição do pecado vem sobre a pessoa que o cometeu. Procure ajudar essa pessoa de outra forma. Não tente resolver o problema como se fosse a sua responsabilidade. Ajude-a com orientação do Espírito, porque de fato pecado não é transferível. Amém? Vamos aqui. Procure ajudar essa pessoa de outra forma. Não tente resolver o problema, como se fosse a sua responsabilidade. Ajude-a com orientação do Espírito, porque de fato pecado não é transferível. O pecado que você cometeu, você vai pagar. Não que os outros cometerem, você vai pagar, ou vice-versa, entendeu? Porque o pecado não é transferível, é intransferível. Amém? Primeiro tópico, a responsabilidade é pessoal. Ezequiel 18, versículo de 1 a 15. O destaque é o verso número 2. Os pais comeram uvas verdes. Jeremias 31, 29. E os dentes dos filhos é que se botaram. Ou seja, ficaram ásperos. Eclesiastes 10, 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Vamos ler. Vamos para a Bíblia? Ezequiel 1 ao 5. A responsabilidade é pessoal. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel? Proferis esse provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. O 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. O 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma de que pecar, essa morrerá. 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Amém? Irmãos, em Ezequiel 18, 1 ao 5, a Bíblia ensina a responsabilidade individual perante Deus, refutando a crença de que os filhos sofrem pelo pecado dos pais. Deus declara que cada um será julgado por suas próprias ações e que o justo permanecerá na justiça e o ímpio na impiedade, destacando a necessidade de cada um se arrepender e se desviar de suas transgressões. É isso que a Bíblia nos relata no Ezequiel 18, de 1 ao 5. Cada um pagará o pecado que cometeu. Não que o filho cometeu, nem que o pai cometeu, ou vice-versa, nem que algum irmão, alguma família, ou até seu amigo. Cada um pegará o seu próprio pecado e os ímpios pagarão os seus. Amém? Vamos passar para o tópico de número 2. Cobrar o nu com vestes. Tópico de número 2. Ezequiel 18, 16 ao 19.
O 16 diz assim: não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes. O 17, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer o meu juízo e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. O 18, conta ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá, por causa da sua iniquidade, da iniquidade que ele cometeu. Amém? O 19, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Interrogação. Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Por isso, o filho praticou todo o estatuto, por isso certamente viverá. Irmãos, em Ezequiel 18, versículos 16 a 19, a Bíblia ensina a responsabilidade individual perante Deus, afirmando que ninguém deve ser culpado ou recompensado pelas ações de outras pessoas, como seus pais. Cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas e ações e será julgado por elas. O capítulo 18 rompe com a ideia da culpa coletiva, introduzindo a justiça individual e o arrependimento como caminhos para a salvação. Mas vou repetir, o capítulo 18 rompe com a ideia da culpa coletiva, introduzindo a justiça individual e o arrependimento como caminhos para a salvação. Amém, meus irmãos? Esse segundo tópico fala que a cura é individual, não é coletiva. A culpa também é individual, não é coletiva. Você pode, vamos falar da cura, a cura um pode ser curado e outro não, porque é individual. E a culpa também é a mesma coisa, meus irmãos. Está dizendo aqui na palavra, você não vai pagar preço pelo outro, nem outro por você. Entendeu? Vamos meditar na Bíblia, que a Bíblia está em a verdade, é a verdade de Deus. É o poder de Deus dentro da palavra, desse livro que é a Bíblia. Então você não vai pagar culpa por ninguém. Amém? Terceiro tópico, o homem que pecar. O homem que pecar. Ezequiel 18, 20 ao 23. Vamos para a Bíblia? A alma que pecar, esta morrerá. O filho levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O 21. Mas se o perverso se converter, vou repetir, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões, 22, que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. O 23, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Interrogação. Diz o Senhor Deus, não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Vou repetir esse versículo 23. Acaso, é Deus dizendo, diz o Senhor, tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer. A Bíblia nos ensina, nesse terceiro tópico, Ezequiel 18, 20 a 23, ensina que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados e que o filho não é punido pelos pecados do pai, nem o pai pelos pecados do filho. O justo é recompensado por sua justiça e o ímpio por sua maldade. No entanto, se o ímpio se arrepender e se converter, se arrepender, não basta só se arrepender, e se converter, eu vou repetir, se arrepender e se converter, ele viverá, pois todos os seus pecados serão perdoados. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim em seu arrependimento e vida.
Está lá em Deuteronômio 24, capítulo 24, 16, 2 Reis 14, 6. Quando vocês puderem ir em casa, irmãos, abra sua Bíblia. Em Deuteronômio 24, 16 é o outro. 2 Reis 14, 6. Se vocês tiverem duas pessoas, lê uma parte, e vai em Deuteronômio, e outro no Reis. Amém? Porque a palavra está explícita aqui. Ninguém pagará pelo pecado do outro. Ninguém. Certo? É taxativo aqui a palavra. Cada um é responsável por seus próprios pecados, diz o Senhor. Amém? Quarto tópico. No entanto, dizeis, Ezequiel 18, 24 ao 27. Vamos para a Bíblia? 24. Mas agora vai partir para o justo. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações, abominações, que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos da justiça que tiver praticado, não se fará memória da sua transgressão. Com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. O 25. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não, é o meu caminho direito. Não são vossos caminhos tortuosos? O 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. A iniquidade que cometeu morrerá. Agora o 27. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é resto e justo, conservará ele a sua alma e vida. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é resto e justo, conservará ele da sua alma e vida. Amém? O que nos diz a Bíblia? No 18, 24, 27. Ensina que a conduta de Deus é justa e que cada pessoa é responsável por suas próprias ações e não pelos pecados do seu pai ou antepassados. Ele afirma que se uma pessoa justa se desviar de sua, ele diz que uma pessoa justa se desviar de sua justiça e praticar o mal, seus atos de justiça serão esquecidos e ela morrerá por causa do mal que cometeu. Por outro lado, se o ímpio se arrepender dos seus pecados e agir de forma justa, ele viverá e seus pecados não serão lembrados. Você vê que Deus maravilhoso é esse? Ele é amor, mas ele é justiça. Se os ímpios se converter, se arrepender e se converter, ele não morrerá. Mas ao contrário, se o justo se desviar, esse também morrerá. Mas se arrepender, ele viverá. Como esse Deus é maravilhoso. E muitas pessoas que diz Deus é amor. Eu creio também nisso. Mas ele é justiça. Jesus é nosso advogado. Agora. Mas ele vai ser nosso juiz. Você vê como as coisas mudam? Deus é amor e justiça. Deus é nosso advogado. Deus é amor e justiça. Jesus é nosso advogado. Mas vai ser o nosso juiz. Entendeu, irmãos? Vamos à conclusão, meus irmãos. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar-os da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. A Bíblia, em Ezequiel 18, 20, ensina que a maldição hereditária não existe. Vou repetir. A Bíblia, em Ezequiel 18, 20, ensina que a maldição hereditária não existe, pois cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor. Como ouro ou a prata, vocês foram libertados pelo sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. O apóstolo Paulo esclarece que o pecado de Adão, que afetou toda a humanidade, foi quebrado pela morte e ressurreição de Cristo, liberando os crentes de qualquer maldição, quebrando-o na cruz. Vou repetir, o apóstolo Paulo esclarece que o pecado de Adão, que afetou toda a humanidade, foi quebrado pela morte e ressurreição de Cristo, liberando os crentes de qualquer maldição, quebrando
quebrando-a da cruz. Irmãos, Jesus pagou o preço por nossos pecados, por causa da sua obediência ao Pai e por seu incrível amor por nós. Só Ele, o Cordeiro de Deus, é que pode e que pagou o preço por mim e por você. Só, irmão, Jesus pagou o preço por nós, né? Nossos pecados, por mim e por você. Está em Gálatas 3, de 1 a 14. Destaque, versículo 13. Isso que Deus quer falar com a gente, irmãos, nessa tarde, nessa noite, que Jesus pagou um preço por nós e nós fazemos o quê? O que nós estamos fazendo aqui? Gálatas, vamos para Gálatas um pouquinho? 3, 1 ao 14. Ó Gálatas insensatos, que você vacinou e vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Versículo 3. Vós sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade forem em vão? O 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqueles, pois, vou repetir, que vos concede o Espírito é que opera milagres entre vós, porventura, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O 6, é o caso de Abrão, que cresceu em Deus, e este lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abrão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abrão: em ti serão abençoados todos os povos. O 9, de modo que a fé são abençoadas com o crente Abraão. 10, todo quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Você está no livro da lei? Você está praticando toda coisa que está no livro da lei? O 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé, não pela lei. O véu foi rasgado e tudo se fez novo. Quem está vivendo pela lei? Se não cumprir a lei, maldito é. Mas nós somos justificados pela fé em Cristo. O justo viverá pela fé. O 12. Ora, a lei não procede de fé. Ora, a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. O 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Vou repetir. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus falando. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Então, até aqui, meus irmãos, que preço você tem que pagar por outro alguém? Que preço que outro alguém tem que pagar por você? Isso não está. Se fala-se maldição hereditária, isso foi quebrado. O apóstolo Paulo disse. E nós batemos sempre nessa tecla. Fazemos, não sei, cada um. Tem cultos que quebra de maldição. Não está na Bíblia. Isso foi lá no Antigo Testamento, debaixo da lei. Nós estamos pela fé. Nós estamos aqui na graça de Cristo. Cuidado, meus irmãos. Cuidados.
O ser humano inventa muitas coisas. Nós temos que viver a Cristo, não viver de outro jeito. Nós temos que viver em Cristo. Nós temos que ser cristão. Por isso que ele diz assim, vou repetir, o versículo 13 de Gálatas 3, versículo 13. Cristo resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Jesus Cristo foi pendurado em madeiro. Ele pegou todos os nossos pecados. E nós queremos viver debaixo de maldição, meus irmãos. Medite nisso. Medite, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi pregada aqui nesse momento. A Tua palavra foi revelada. Maldito é aquele que está na lei, porque nós estamos na fé. Assim, maldito é aquele que foi pregado em um madeiro. Este foi maldito. Ele foi maldito por nós, meus irmãos. E nós estamos atrás de quebras, de heranças hereditárias. Quebra. Estamos atrás disso aí. Não. Nós estamos em encontro de Cristo. Nós estamos em quebras mas nada disso. De maldição hereditária. Isso foi lá no tempo antigo, meus irmãos. Deixa sua mente funcionar, meu irmão. Vamos ficar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu estou aqui, Pai, para falar um pouco de Ti, Pai. Nessa palavra de Ezequiel, que fala pagar em preço, Pai. Eu não estou aqui para pagar preço por ninguém, Pai. Eu estou aqui para pagar preço daquilo que eu fizer errado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Clamanto e decanta alabachai. Alababai de calabai de comai. Eu estou aqui debaixo da graça de Cristo, que morreu por mim e por você, como o cordeiro mudo sua boca não abriu. Que adianta Jesus se prontificar a isso, morrer por mim e por você, e você está atrás de maldições hereditárias? Isso não está no contexto da Bíblia, não está no texto. Vamos ler a Bíblia. Vamos entrar na Bíblia, se aprofundar na Bíblia. Nós estamos debaixo da graça, meus irmãos. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe com autoridade em nome de Jesus. E Ele assina embaixo. Não tenho certeza disso. Pai, traz alegria para aquele lá, Pai. Aquela pessoa que está falando ainda, Pai. Que está sendo açoitado porque o pai, o avô, o tataravô fez algo e passou de geração em geração. Pai, que nesse momento, Pai, ele seja curado. Esqueça tudo disso, isso que ficou para trás. Esqueça tudo da lei. Nós estamos debaixo da graça. O nosso Jesus não veio para quebrar a lei, mas veio para que a lei seja cumprida. Ele morreu pela lei. Ele foi madeiro pela lei. Porque nós ficamos na fé de Cristo. Que essa tarde, Pai, que essa noite, o Senhor venha abençoar cada vida, Pai. A cada vida que vai ouvir essa live, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar, Pai. Que nós somos debaixo da Tua graça. Porque é a Tua palavra que nos liberta. A Tua palavra que dá força para nós prosseguir para o alvo que é Ti, Pai. É pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu carinho por nós, Pai. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio em Ti. E por isso que eu posso dizer assim, abrir minha boca e dizer, eu sou cristão. Eu sirvo e sirvo a Cristo. Não se sirvo dele. Ele Deus é meu Criador, eu sou criatura. E eu fui injetado na videira através de Jesus Cristo. Antes a gente era gentis. Agora nós somos cristãos e filhos de Deus. Tá bom? Fique com essa palavra de hoje. Que Deus abençoe cada vida. Deus abençoe cada um. Deus abençoe cada pessoa da comunidade apostólica IDE. Deus abençoe cada vida daqui de Peruíbe, de São Paulo e todo o Brasil varonil.
Deus abençoa esse país chamado Brasil. Deus abençoe a cada igreja, a cada ministério, porque o Deus que eu sirvo não vê placa, não vê denominação. Nós temos que seguir a Cristo, ser cristão. Nós temos tem que viver debaixo da graça que é Cristo. Que Ele morreu por nós em morte de cruz. Então nós estamos aqui para dizer, para abençoar você. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que nós vivemos pela graça, não pela lei. Não temos que pagar o preço por aquilo que nós não cometemos. Nós temos que pagar o preço, irmãos, por aquilo que nós cometemos. Isso sim. As consequências vão vir sobre nossa vida, não sobre a vida de outra pessoa que não cometeu. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um, cada vida que vai ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Um abraço do Diácono Tenório. Para vocês, meus irmãos cristãos. Eu amo vocês em Cristo e com Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém.